Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nosso Senhor responde à pergunta de Pedro: quantas vezes eu devo perdoar? E aqui Ele nos dá a lição do seu perdão infinito, 70 vezes 7 vezes. É assim que Deus nos perdoa, é assim que devemos perdoar. E para mostrar que a fonte do perdão é Deus, Ele conta a parábola daquele senhor que perdoa o seu servo e que espera que o servo também perdoe os seus companheiros. Isso nos dá a ocasião, nessa quaresma, de refletirmos a respeito do sacramento da penitência ou da confissão. Vejam, a quaresma é um tempo em que nós especialmente devemos procurar esse sacramento. Nós sabemos que existe um mandamento da Igreja que diz que nós precisamos nos confessar pelo menos uma vez ao ano. Mas é evidente, a confissão ela pode ser mais frequente. Mas na quaresma nós temos o tempo oportuno, o tempo de recebermos este sacramento do perdão de Deus. Mas você pode se perguntar assim: qual é verdadeiramente a necessidade que nós temos deste sacramento? Nós não podemos pedir perdão para Deus diretamente? Veja, a parábola de hoje nos mostra como o perdão não é uma realidade isolada. Quando Jesus no Pai Nosso diz: perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, nós logo enxergamos que a ofensa e o perdão é uma realidade que, digamos, ela vai se distribuindo numa espécie de cadeia. Nós recebemos o perdão de Deus, precisamos dar o perdão. E esse perdão, portanto, é uma realidade que não é somente eu com Deus, Deus e eu numa intimidade individualista, mas uma realidade de todo o corpo de Cristo. Por isso, Jesus instituiu o sacramento da penitência, ou seja, da confissão, em que nós pedimos perdão a Deus, mas também precisamos pedir perdão concretamente a um ser humano, um ministro que está lá como sacramento do Cristo para nos dar o perdão em nome de Deus e em nome da Igreja. Vejam, na fórmula da absolvição, quando nós recebemos a absolvição do Padre, ele diz que ele nos concede pelo ministério da Igreja o perdão e a paz. O perdão, claro, ele vem de Deus, mas ele é administrado pela Igreja. A Igreja é instrumento para que esse perdão chegue até nós. Então, não é uma questão de nós pedirmos a Deus perdão diretamente. É uma questão de nós compreendermos, como na parábola que Jesus conta. Existe sim o Senhor, eu, mas existe também os outros servos, os outros amigos. Tudo isso faz parte de uma grande família e o perdão deve ser celebrado dentro desta realidade. Por isso, Jesus poderia tranquilamente ter inventado uma outra forma de nós recebermos o perdão. Não seria necessário nós nos rebaixarmos diante de outros seres humanos. É muito incômodo, eu sei, é incômodo se confessar. Também eu, que me confesso todas as semanas, não é agradável. Não é agradável a humilhação, mas é saudável. Sim, muito saudável que nós nos humilhemos, porque ao nós confessarmos nosso pecado diante do ministro, de alguma forma nós nos damos conta do que nós realmente fizemos. Nós não temos verdadeira noção do que é o pecado. O pecado é uma realidade espiritual que escapa um pouco aos nossos olhos, muitas vezes tomados por uma visão muito imediatista e muito carnal. A confissão nos ajuda a pedir perdão e nos dá verdadeiramente a graça. Por isso, o mais importante ao nós confessarmos não é o pecado que nós contamos, mas é a graça que nós recebemos. Então, não tenha medo de se aproximar deste santo tribunal da misericórdia divina, não tenha medo de se confessar.
é necessário que, embora seja humilhante, que você goste de receber este perdão, porque é Ele que nos alimenta, é Ele que nos torna verdadeiramente filhos deste Pai do céu que a todos perdoa. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.